Olá, bem-vindo ao Talk Suzy. Eu sou Suzy Kim. Eu sempre trago pessoas interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje nós vamos para o episódio 2 com um tema muito bacana: medo do fracasso. Com ela, Bárbara Ferreira. Bárbara, muito obrigada, viu, por você ter vindo, por a gente estar fazendo essa série super interessante. Eu que agradeço novamente poder estar aqui com todos vocês, né? Contribuindo novamente com a psicologia, com o autoconhecimento, né? Trazendo ferramentas e muita informação importante aí para o seu desenvolvimento, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui novamente são pessoas que querem tornar-se, né? Sua nova versão. E, bom, hoje é o medo do fracasso. É um tema muito bom que muita gente passa por isso, né? Muita gente que trabalha muito, muita gente que tem muita responsabilidade, que chefes de famílias, né? Enfim, muita gente. Então, vamos conversar sobre isso, Bárbara. De fato, me defina, por favor, o que é o medo do fracasso? Nós temos aqui o medo do fracasso, que muitas vezes as pessoas também confundem um pouquinho com perfeccionismo. Então, vou trazer um pouquinho dos dois inicialmente. Então, o medo do fracasso, as pessoas têm um medo, o foco é de dar errado. Então, se eu der errado, eu fracassei. Isso gera muita evitação em querer tentar ou não tentar as coisas. Então, muitas vezes a pessoa deixa de tentar alguma coisa porque tem medo também de fracassar. E aí a gente entende alguns comportamentos de procrastinação, né? Ah, certo. Também tem um pouquinho aí. E ligado à sensação de ameaça. Então, nós também entendemos que as pessoas, elas têm a tendência a achar que o fracasso também vai gerar uma crítica, um julgamento. Então, é uma ameaça ali para a autoimagem dela, né? Para a visibilidade dela diante das pessoas. E também acaba travando muitas vezes a sua ação de começar. Então, você tem dificuldade nisso. Então, o fracasso é isso, é um medo de dar errado. Normalmente, você vai entender que a pessoa, ela evita situações, ela vê tudo como ameaça e ela trava. Ah, tá. E hoje em dia, com essa correria que a gente vive, né, com essa coisa da internet, com muita coisa que a gente vê também na internet, né? Sim. Você acha que o medo do fracasso, ele aumentou? Ou não? Ou ele se mantém? É tudo a mesma coisa, como sempre foi? Ele pode ter potencializado, né, com o aumento da internet. Porque, assim, a internet em si só, ela não pode fazer muita coisa com a gente. É a forma como a gente se relaciona com ela, né? Certo. Que entra aí a comparação, entra todas as exigências que a gente tem com a gente. Então, assim, hoje a gente vê muitas pessoas, parece, tendo sucesso, né? E muitas vezes você olha pra tua vida, você continua no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário e não tá viajando tanto e nem tendo as férias dos sonhos. Certo. E nem a sua casa ainda, o seu carro, né? Desfrutando com a família como você gostaria. Então, entra muito nisso que fulano tem tal idade, igual eu, já tá em tal lugar. Eu fracassei. Então, assim, eu sou um fracasso, né? Então, muitas vezes, existe essa relação que entra a comparação, aí essa sensação de fracasso. Então, entra muito dentro disso com a internet. Ela pode ter potencializado, mas é uma pessoa que já se relacionava assim consigo mesma. Tinha, né? Só aumentou, potencializou mesmo, Isso, porque né? agora você tem mais acesso à vida das outras pessoas, né? Muitas vezes, assim, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa super dedicada, de repente, perde o emprego. Aí fica com aquela coisa na cabeça, né? Poxa, eu perdi o emprego, eu não fui tão bom. Isso também você acha que está relacionado à baixa autoestima ou a pessoa não se sentiu suficientemente bom naquilo? Tem, porque, ó, é assim, você perdeu o emprego. E aí você começa a se autocriticar. Como se essa situação fosse de fato você. Então, eu não tenho valor, eu sou um fracasso, eu sou um burro, eu fui um idiota. Então, assim, você começa a trazer para quem você é. E, na verdade, muitas vezes você nem teve culpa da demissão. Às vezes é um corte da empresa, uma necessidade. Às vezes, de fato, você fez alguma coisa, né? Mas isso não entra dentro da questão do seu valor, de quem você é. Ocorreu uma situação, que nem a gente trouxe ali. O que é o fracasso? É quando eu tenho medo de errar. Mas o que é um erro? Será que um erro pode definir quem eu sou? Não. E eu colocar como um fracasso? Então, se eu fui demitido,
Se eu tô desempregado, então eu sou um fracasso? Claro que não. Tudo vai de como você também enxerga para isso. Então, uma pessoa que enxerga a demissão ou o desemprego como um fracasso, muitas vezes ela já tinha um pensamento já negativo, uma baixa autoestima sobre si mesma, e essa situação ativou ainda mais. Sim. Entende? Potencializou ainda mais essa percepção. Porque, por exemplo, uma pessoa pode perder o emprego e ver uma oportunidade em outra coisa. Eu sei fazer, vamos supor, mulheres, né? Eu sei fazer bolo, eu vou começar a fazer bolo e vender aqui no bairro. E, de repente, começa um negócio. É verdade. Né? Diante de uma situação crítica, pode nascer um negócio, pode nascer uma oportunidade. Então, tá vendo que vai muito da percepção da pessoa em si? E o fato de ocorrer uma situação ruim na sua vida não significa que você fracassou. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Tem coisas que é do externo, realmente. E assim, gente, todo mundo tem problema. É verdade. Você não é a única pessoa que foi demitida, a única pessoa que está desempregada. Você também não é a única pessoa que está passando por um término, que alguém terminou com você. Então, assim, você não é a única pessoa. Muitas pessoas passam por isso. Então, vai depender muito de como você vai levar isso. E isso não significa que você é um fracasso. Significa que você está vivendo uma situação, uma fase difícil. Mas não é sobre quem você é. Então, as pessoas acabam trazendo a perspectiva para si, da sua autoestima. Eu sou um fracasso, por isso que eu perdi o emprego. E, na verdade, não. Tem tanta gente boa também no mercado que acaba sendo demitida. É verdade. E isso não significa que é incompetente, que não é inteligente, mas são fases da vida que a gente passa. É verdade. Quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou por isso em uma fase da vida, né? Cada um tem uma história aqui difícil, né? Que às vezes fez a gente questionar quem a gente é, se a gente teve culpa, se a gente... Então, assim, mas isso não define quem você é. E você pode pegar de uma oportunidade, não, de uma situação difícil e transformar em algo em oportunidade. É verdade. Às vezes é uma oportunidade que você tem, que você não deveria estar naquele lugar, que você tem capacidade e aptidão para outras coisas, que aí as oportunidades acontecem quando você está livre, entre aspas, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso, né? E me diz uma coisa, esse medo do fracasso, você acha que vem da infância, da família? Onde você acha de onde vem essa origem na sua percepção, assim? O medo do fracasso, como o medo de dizer não, que foi nosso episódio antigo, esses medos, essas crenças, elas começam lá na nossa infância, né? No decorrer do nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes essa criança foi muito cobrada, muito exigida de ter comportamentos, de ganhar nota, de se destacar. Então, essa criança, ela começa a acreditar que se ela não tirar uma nota boa, se ela não se destacar muito ali, ou se ela não tiver um diferencial, ela fracassou. Então, assim, tem muito dessa parte. Tem pessoas que acabam passando por isso que os pais não foram exigentes, as pessoas não foram exigentes. Ela foi exigente com ela mesma, com as notas. Porque tanto que eu já ouvi, os meus pais não eram, mas eu precisava exigir de mim. Então, ela era super exigente, porque a percepção dela do ambiente fez ela perceber que quando ela tirava uma nota, ou se ela era inteligente da turma, ela era requisitada ali, era aceita pelo grupo, porque tinha dificuldade de se relacionar ali, de ser aceita, não tinha aptidões, vamos dizer assim, sociais para se relacionar. Então, a forma do grupo procurar ela era porque ela se destacava na inteligência. Então, eu não ser inteligente, eu sou um fracasso. Eu não tirar uma nota boa, eu sou um fracasso. Mas também existe os casos que os pais falavam, não, você tirou 8? Não, você tem que tirar 10, você tem que ser a melhor, você tem que ser a melhor. Não, você tá brincando? Vai treinar. Você tá brincando? Vai estudar. Não, então assim, a exigência, nossa, então eu preciso ser melhor. E você percebe isso na vida adulta. Então assim, a pessoa sempre tá fazendo mais do que ela consegue, se sobrecarregando, porque se ela não fizer, se ela não se destacar, se ela não alcançar, ela é um fracasso. Ah, tá. E você acha assim que na infância, por exemplo, como você citou agora, que a família exigia muito, vamos dar o exemplo das notas. Não, você tirou 8, não tinha que ter tirado 10. Você acha que em algumas pessoas isso foi uma forma que pegou positivamente na pessoa ou não? Ou essa cobrança excessiva sempre dá aquela coisa de sempre ter que superar a si mesmo, causou um dano? Ou... O positivo é os resultados. Sim. Porque muitas vezes são pessoas que se superam, destacam. Só que e o custo disso? Tem o custo. Tem o custo. Quantas horas você passa em cima de um projeto? Como você passa, né, se cobrando? Porque a cobrança...
não é eu não me cobrar, estou passando a mão na minha cabeça, né? Vou relaxar. Porque eles têm medo, não. Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa, se eu não estiver em alerta, então eu tô relaxando, eu não tô cuidando disso. Então, eles têm a preocupação de descansar também. Sim. Parece que descansar, de que dormir é um problema. Eu estou perdendo tempo porque eu tô dormindo, né? Então, assim, e não é real, a gente tem que ter esse tempo. Então, assim, é uma cobrança excessiva. Então, foge da cobrança, vamos dizer assim, saudável, que é, eu tenho trabalho, eu tenho que dar conta dele, eu tenho, né, que fazer. Mas eu também tenho que respeitar os meus limites, né? Porque tem pessoas que têm que estar fazendo o tempo todo, mas é como se você tivesse ali, dentro do seu diálogo interno, alguém te cobrando. E aí vem as vozes que eu falo, que esse autodiálogo, ele vem da sua formação. Alguém falou, você aprendeu e se torna esse crítico, né? Autoexigente dentro de você. Então, esse seu comportamento de sempre estar fazendo demais, se cobrando demais, tem ali uma fundamentação no seu desenvolvimento. Então, você acaba sofrendo, né? Os resultados são bons. Tem pessoas que se destacam, mas e o custo? E quando não consegue passar na vaga que quer? E quando tem uma rejeição? E quando não vai bem? Como essa pessoa sofre? Ela sofre, ela se deprecia ao máximo, se autocritica ao máximo. Ela não entende que, nossa, eu não fui bem, não foi porque eu não estudei, não, eu deveria ter estudado o suficiente. Aquele dia eu dormi, aquele dia eu fui passear, não deveria ter feito isso. Então, tipo assim, a culpa, remoendo, se criticando. Então, isso não é saudável. Agora, quando eu entendo que eu não passei na prova, porque faz parte do processo, às vezes tem provas que são muito difíceis, né? Sim. Mas na próxima eu vou tentar, vou conseguir. Então, eu não vou me julgar. Eu vou ter autocompaixão comigo. Poxa, eu dei o meu melhor, não consegui, tá tudo bem. Da próxima vez, né, eu vou me esforçar mais, vou tentar mais. Mas não foi uma falta minha. Porque nem tudo depende de você. É verdade, Tem coisas mais externas também. E no caso dessa prova que você citou também, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não passei. Mas tem outras que falam assim, não, eu errei nisso, na próxima eu vou tentar de novo, na próxima eu vou melhorar esta parte que eu não, né, que eu não fui muito bem. Né? Dessa forma, é uma análise que você faz. Você não vai pegar pesado com você, porque o problema entra na autocrítica. Sim. Eu não passei, então eu sou burra. Nossa, eu não estudei direito, eu não sirvo pra isso, eu sou uma inútil. Aí você vai começando a se depreciar. Muita coisa, né? É pesado o processo, né? Agora, quando você consegue analisar, você tem autocompaixão por você. Você entende, eu até falo que a autocrítica, né? Ela acaba deixando a sua vida mais pesada. Sim. Porque você vai ter que estudar de novo para a prova, né? Você vai precisar tentar passar. Então, você vai decidir como você vai passar esse período. Se você vai passar se chamando de burra, que você não é inteligente, né? E todas essas partes. Ou se você vai, não, eu vou melhorar, dessa vez eu vou conseguir, né? Eu vou analisar onde foi os pontos que eu errei e eu vou tentar novamente. E tá tudo bem, faz parte do processo. Né? Tá tudo bem, é isso aí. Nós não somos máquinas infalíveis, né? A gente erra muito, né? Mas também acerta bastante. Sim, e é uma pessoa então tem que ponderar isso, que né? não valoriza muitas vezes as pessoas que têm muito forte esse medo do fracasso ou se depreciam demais, elas não conseguem ver os acertos que você falou, né? Sim. Tem uma dificuldade em reconhecer as suas qualidades, tem uma dificuldade de reconhecer as suas, como é que fala? Aquilo que ela está construindo de bom, ela só consegue ver o que falta. Né? Tanto que às vezes fica focado só no que está faltando. E no que tá tanta coisa boa já, né? Nossa, superou tantas outras coisas, né? Eu acho... E não consegue validar. Então, muitas vezes na terapia, eu falo, mas você tá vendo que a gente já venceu isso e tal? Você agora tá fazendo isso e tal. Nossa, você acredita que eu não consigo perceber isso, Bárbara? Não consigo perceber dessa forma. Se você não fala, eu não consigo perceber. Nem notava. Foca tanto no fracasso, né? Exatamente, no que falta, no que não consegue. E não consegue. E assim, pra gente alcançar os nossos objetivos e nos tornar essa nova versão, a gente valorizar os pequenos avanços, a gente valorizar ali as pequenas conquistas, é o que vai fazendo a gente superar, a gente respirar diante, né, de uma dificuldade. Então, a gente precisa ter esse lado bom. Eu não sou uma coisa só ruim. Também tenho coisas boas, né? E eu não gosto muito de usar o termo defeitos. Eu gosto de usar o termo pontos a melhorar. Porque defeito parece que
ponto e acabou, né? É defeito, mesmo, né? a pessoa Defeito é assim, aquele lá veio com defeito, não funciona e mais, né? acabou. Uhum. Não, eu posso melhorar todas as Pode coisas, mesmo. né? E o medo do fracasso, ele tá muito ligado ao medo do que as pessoas vão pensar de mim, como eu vou ser visto, né? Que posição essa pessoa tá me colocando. Então, e sempre ele tá acompanhado ali da prima, que é a autocrítica. A autocrítica, ela tá ali, ó, sempre, sempre, sempre. Então, a gente pode, todas as vezes que a gente encontrar alguém que se critica, ela tem o medo de fracassar, ela evita muitas coisas. E aí a gente entra na procrastinação dos adultos. Sim. Que é uma das Deixa pra causas lá, também. daqui a pouco, depois, agora não dá, eu vou fazer. Mas Eu preciso aprender um pouco melhor, né? aí vai, a vida passa e aquilo nunca acontece. Nunca acontece. E vai deixando, né? E vai deixando. Você acha que sim, que o medo do fracasso, ele está bem relacionado à baixa autoestima? Sim, sim, porque é isso. Não deu certo uma coisa, eu fracassei, a culpa é minha, eu sou inútil. Então, quando eu tô falando de mim, eu sou inútil, eu sou burra, essas coisas, eu estou falando da minha identidade. E, na verdade, quando a gente vai analisar, eu não passei por quê? Porque faltou esse conhecimento um pouquinho, eu foquei mais nisso e naquilo. Então, quando eu começo a analisar a situação, eu vejo que não é sobre quem eu sou. É sobre faltou uma coisa ali, eu não tinha percepção daquilo, né? Eu não tinha consciência dessas coisas. Então, assim, a gente vai percebendo que não tem a ver com a sua identidade. Porém, a pessoa, ela traz para a identidade dela o que tá dando errado. E esse é o problema quando a gente fala sobre a gente, né? De uma forma negativa. Não é nada saudável a gente falar negativamente da gente. Claro que não. Isso daí mina literalmente a nossa autoestima, né? Faz a nossa vida ficar super mais pesada. E assim, dificulta até mesmo, eu falo, da gente conseguir reconhecer não, a gente ouvir elogios. Não, como é que alguém fala que eu não sou inteligente? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Mas você consegue fazer tantas coisas, né? Por exemplo, você faz um projeto super bacana, e a pessoa fala, nossa, que projeto bacana. Não, não fiz mais do que a minha obrigação. Então a pessoa não consegue reconhecer o esforço dela, né? Que isso é muito importante também. Além de acertar, a gente reconhecer o nosso esforço. É verdade. Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim: nossa, tem gente que tem habilidades manuais, de fazer trabalho manual. Nossa, que lindo isso. Ai, como você fez isso? Ai, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não consigo fazer isso. Mas a pessoa é muito boa em outras coisas. Então, a gente não é todo mundo bom nas mesmas coisas. Tem coisas que você tem mais dificuldade, tem coisas que você tem mais facilidade. Então, não se compara na minha cabeça, né? Não, se eu estiver errada, você me corrija. É isso. Eu acho que a gente não pode comparar uma a outra, né? Nossa, você consegue falar, você não tem vergonha. Ai, eu não consigo. Mas você vai ver, a pessoa é um gênio em outras coisas, que você fala, caramba, olha como essa pessoa é boa nisso. Mas aí você fala com a pessoa, nossa, você faz tão bem isso, que bacana, olha, parabéns, eu admiro sua capacidade. Mas eu não sou que nem você, que não... Sabe? Ela não consegue reconhecer e falar obrigada. Não, mas você é melhor nisso aqui, você faz isso, mas eu faço aquilo e tal. É uma dificuldade, porque ela não acredita em nada. Agora, fala de uma crítica. Fala assim, Que nem aquelas pessoas que estão doentes, você já deve ter visto, né? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Mas você não sabe, meu estômago dói, que não sei o quê. Teu estômago dói? Nossa, mas eu fui semana passada no médico, o médico falou que eu não tenho mais jeito, né? Então tem essa coisa, essa comparação da coisa ruim. Aí você coloca um ponto positivo na pessoa, a pessoa... não, mas ela tem a tendência de ver só as coisas negativas. Sim, tem muita dificuldade de reconhecer, porque ela não acredita nela. Literalmente, ela não acredita nela. E quando você fala, pelo fato dela não se ver dessa forma positiva, ela tem dificuldade de aceitar. Agora, se você fala assim, olha, realmente, né, o seu projeto, você não fez muito bem isso e aquilo. Nossa, é verdade, né, eu não fiz. Nossa, eu preciso melhorar, né, eu sou muito ruim. Ela aceita. Por quê? É muito mais fácil eu receber uma crítica, porque eu já acredito que eu não sou muito boa nisso. A gente até dorme com a crítica, passa anos com a crítica. Agora, o elogio, ele some, não é? Porque a gente tem dificuldade. Exatamente. Na terapia, eu falo sempre assim, valido que as pessoas falam de bom de você, porque às vezes elas
não estão querendo só te agradar. Às vezes elas estão querendo trazer ali para você luz para onde você não tá vendo. Então, aceita e depois a gente reflete sobre isso. Porque é o que você tá passando, né? É verdade. Então, assim, eu tenho pacientes que não acreditavam que eram capazes de assumir determinados cargos. Aí chega, né, a chefe fala assim, nossa, eu quero te preparar para tal cargo. E ela fica assim, eu? Mas eu não vejo isso aí, eu não sou boa nisso. E durante o processo da terapia, a gente trabalha muito delegação. No pequeno grupo que ela estava, né? Certo. Delegação de atividade, delegar atividades, saber pedir ajuda, né? Priorizar o que de fato é dela, o que é do outro, dizer não. Fomos trabalhando bastante coisa. E aí, quando ela trouxe essa notícia, eu fiquei super feliz. Eu falei assim, nossa, tá vendo? Que legal, agora a gente vai para uma nova fase, né? De você assumir, né? Agora o ano que vem, tal. E ela assim ainda, meu Deus, né? Será? Com E tal. medo, E né? ela pegou ânimo. Aí, uma próxima reunião, ela até me mandou mensagem, né? Ela falou assim, querem que eu tente uma vaga X e tal, mas, meu Deus, eu fiquei de dar a resposta na semana que vem. Como assim? A gente vai treinar suas habilidades, vamos lá, né? Que Você legal, é capaz. né? Falei, se alguém tá vendo potencial em você, porque você tá passando essa percepção. Exato. E você precisa acreditar, não, nossa, eu sou isso. Então, a gente tem que aceitar essas coisas boas, né? Porque, assim, que nem você falou da dor. Eu tenho uma dor aqui, eu também tenho uma dor aqui. Agora... A competição. É uma competição de quem é pior ali, De né? quem tá pior, E a pessoa gosta daquilo, né? É muito mais fácil você chegar numa roda e você falar assim, nossa, eu não sou tão boa nisso. Eu não consigo desempenhar. Agora, as pessoas, elas têm muita dificuldade em falar no que elas são boas. Por exemplo, a gente tá nossa, gente, eu desempenho muito bem falando, que nem você, eu desempenho muito bem falando na rádio, no podcast, desempenho a comunicação. Vão pensar que eu sou arrogante, que eu tô me achando porque eu tô falando bem de mim. É o primeiro pensamento que a gente traz. Eu não posso falar tão bem de mim porque as pessoas vão achar mal. E não é verdade, a gente tem que bater no peito e falar assim, não, eu sou boa nisso. Isso não é arrogância, né? Mas isso daí... se reconhece. Exatamente. Né? Por que é tão fácil eu falar mal de mim e todo mundo ficar super bem? E quando eu falo bem, eu acho que as pessoas vão pensar que é arrogância. É bom essa afirmação, eu sou boa nisso, né? Eu preciso melhorar? Preciso, mas eu já domino isso. E não foi tão fácil, porque como foi o seu começo na comunicação? Foi bem difícil. Então, hoje, você domina, né, essa parte. Ainda tô caminhando. Tá sempre melhorando, né? Mas tá muito boa. A gente vai devagarinho. Sim, mas tá muito boa nessa parte. Então, você domina essa área, você tem mais conhecimento, mas você também estudou, né? São anos aí. Sim, então, mas assim, é muito mais difícil, às vezes, a gente falar isso, mesmo quando a gente se considera bom. E isso é importante pra gente. A gente conseguir falar bem da gente, reconhecer. Porque como que eu vou ter autoconfiança se eu não consigo me conhecer? Sabendo verdade. Que eu sou boa. Eu só tenho só o autoconhecimento negativo. E como que você, assim, pode falar pra gente, como que você tem essa virada de chave para você perder o medo do fracasso? Essa virada de chave, a gente começa primeiro trazendo aqui que o medo do fracasso não significa que você é inútil, que medo do fracasso não, vamos corrigir aqui, que errar, que não ser convidado, não entrar numa vaga, não ir bem numa prova, não significa fracasso, ok? Que você é burro, que você é inútil, não significa isso, então vamos desconstruir. Um erro, né, vamos dizer assim, ele pode ser uma falta de conhecimento. Você não sabia sobre essa informação, né? Você não tinha essa informação. Você não sabia como funcionavam as coisas. Você não sabia de outras possibilidades. E você foi por esse caminho, né? E também, naquela época que você fez aquilo, era o que você sabia. Você fez o melhor que você pôde. Então, você não fracassou, ok? Aprendido aqui, vamos ressignificar essa palavrinha. É isso aí, não é fracasso, é que às vezes é uma falta de informação. Sim. Você não tem uma certa habilidade naquele momento. Depois você busca informação, você fica, né? Enfim, eu também não gosto dessa palavra fracasso. Porque fracasso parece que ninguém acabou. É fracassado. Eu acho que o que falta, às vezes, é isso que você falou. É uma falta de uma habilidade, uma falta de uma informação. Ninguém é fracassado. Apenas você não sabe determinado assunto naquele momento. Você vai atrás, pronto, acabou. Sim. Dando aquilo tudo, né? Eu também não gosto da palavra fracasso, não. E o fracasso, vamos dizer assim, quantas pessoas, elas
hoje que tem sucesso, eu gosto muito de ler sobre as histórias das pessoas, de superação. Eu gosto muito porque eu entendo, nossa, qual é o caminho que ela fez, né? O que ela sentiu, os medos que ela enfrentou. Porque você vai ver que às vezes você tá no meio do seu processo. Você ainda não tem o sucesso, mas você tá no meio do processo. Então, essas pessoas, por exemplo, grandes empresas aí que a gente tem, McDonald's, Walt Disney... Eles tiveram, gente, muita recusa. Muito erro. Eu também já sei de algumas... Muita dificuldade. E se eles tivessem parado lá atrás, a gente não conheceria essas grandes empresas. Porque eles desistiram. É verdade. Então, para mim, o verdadeiro fracasso é quando eu desisto de um sonho, de algo que eu acredito muito. Eu desisto, eu engaveto isso daí. Agora, enquanto você tá tentando achar o caminho certo. E o caminho do sucesso, ele é assim, ó. Né? Tenta, volta a rota, recalcula, vê, aprende uma nova habilidade para você chegar no seu objetivo. Então, ressignificando essa palavrinha aí, ok? Agora, pega um desafio pequeno, algo mínimo, e comece a tentar, a se colocar, se expor, porque o medo do fracasso faz muitas vezes você procrastinar e você evitar aquilo. Por exemplo, gente, medo de falar em público, né? Eu já trouxe aqui nos episódios. Eu tinha muito, mas muito. Nossa! Era muito, 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 muito tímida. Mas assim, de ficar assim vermelha, suar frio, sabe? Essas coisas. Só que eu me expus muito a essa situação. Por quê? Eu acho uma habilidade linda. De quem se comunica em público. Eu acho, assim, muito bonito. E eu gosto muito de palestra. Porque, assim, eu acredito muito que, por exemplo, tá em uma palestra, você transforma a vida de tantas pessoas com informação. É verdade. E eu acredito muito nesse poder da informação, né? De mudança de consciência. Então, eu precisava me desafiar. Então, assim, eu errei muito. Falei muito errado. Cumprimentei errado, né? Que nem bom dia, boa tarde, boa noite. Falava tudo errado às vezes, porque eu ficava muito nervosa e ansiosa. E foi uma mudança de chave. Então, eu fui me expondo aonde? No meu medo. Né? Fui trabalhando isso, fui melhorando, até que hoje eu tenho um pouco mais de facilidade nessa parte de me comunicar em público. Esses tempos atrás, eu fui fazer, por exemplo, uma palestra numa escola, no Objetivo, e eu tinha feito com slide. Então, fui toda a programação e tal. E levei um rascunho lá, como sempre eu levo. E chegou lá na sala, como da outra vez que eu tinha ido, tinha sala com slide... Eu falei, não vou precisar me preocupar, é só levar as coisinhas e tal. E eu cheguei, eles tinham me colocado numa sala sem slide, porque eu não tinha avisado. Mas ninguém tinha perguntado se eu ia usar ou não. E aí, gente, eu fiquei, meu Deus, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí, rapidamente, cheguei pra turma lá, que era primeiro, segundo, terceiro ano, que eu fui apresentar o que era psicologia, porque são pessoas que estão tomando decisões, né? Sim. Do que vão fazer de vestibular. E eu falei assim, bom... Tá tudo bem, né? Eu sei quem eu sou, né? Expliquei pra eles, falei assim, gente, eu trouxe um slide. Não tem onde slide, então vocês vão me ajudar aqui, tá? Vou olhar aqui meu rascunho. Olha. Então, eu fiz de uma situação que eu poderia ficar, meu Deus, já era minha palestra, e agora? Eu não tenho aqui... como vou seguir, não vai dar certo, eu poderia ter ficado muito ansiosa. Meu Deus, o que eles vão pensar? Que eu tô perdida, que eu nem sei dar palavra. Então, eu poderia ter sido, né, pressionada por esses pensamentos. E não, eu transformei, foi uma palestra super legal, expliquei pra eles, fui trabalhando com eles, foi gerando perguntas. Então, assim, foi super leve e tranquila. Aí, no final, depois eu tava lá embaixo, na coordenação, conversando com os professores. Aí, veio uma aluna me agradecer pela palestra, sabe? Fala que se esfriou. Tanto que ela me segue agora nas redes sociais, curte minhas coisas. Fala assim, que transformou literalmente ali a forma dela de pensar, que ela tava meio em dúvida, mas agora ela tomou a decisão dela. Então, assim, eu fiquei super feliz. Então, assim, eu poderia ter sido consumida pelos meus pensamentos. Fracassei, o que eles vão pensar? Nossa. Então, assim, não. Transformei isso daí em uma oportunidade de falar, gente, eu tô com medo. Aí eu fui apresentando. Também fiquei ansiosa, olha, pensei isso e tal. Mas tô aqui, ó. Fui lá e expus pra vocês o meu medo, né? Que e foi legal, isso. Então, né? assim, se exponham a situações que vocês têm medo, porque é só assim que a gente vai vencer. Só enfrentando, né? Isso. E aprendendo a lidar com seus pensamentos, que os seus pensamentos, eles não são verdade absoluta. Muitas das vezes, a gente fala assim, nossa, eu sou burra. Aí eu sempre pergunto assim, mas o que é uma pessoa burra? Ai, Bárbara, não sei. É uma pessoa que não tenta, é uma pessoa que não busca informação, é uma pessoa... E você? E uma pessoa inteligente é ao contrário, né? Busca informação, sabe tudo, resolve tudo, nanana. E aonde você tá nessa linha de 0 a 100? Ah, eu tô no 50. Então você não é burra? Então você tá tentando. Verdade. Você entende? Tá vendo como a forma como você fala consigo é uma forma, vamos dizer assim, que você se torna a sua própria inimiga? Que você fica se chicoteando?
É verdade. E fala assim, não, mas às vezes eu falo que eu sou burro, é brincadeira. Não, ninguém gosta de ser chamado de burro por brincadeira. Então, vamos mudar a forma que você fala, que muda a forma como você sente e a forma como você pensa. Então, quando a gente para pensar no que a gente pensa, no que a gente fala pra gente vê que não é legal, que não é bom. E isso tá minando ali, às vezes, até a nossa energia do dia. É verdade. E nos fazendo procrastinar, desistir dos nossos sonhos. Então, assim, ressignificar o medo do fracasso, se expor a pequenas situações. Você não precisa, por exemplo, se você tem medo de falar em público, você não precisa se expor a uma palestra de 50, 100 pessoas. Começa a dar sua opinião em pequenos grupos, a falar um pouquinho mais do que você pensa. E aí você vai crescendo, né, de público, vai crescendo os ambientes que você vai conseguindo a se expor nessa habilidade que você tanto quer. Vai se superando, né? Vai se superando aos poucos. Mas assim, a gente constrói, né, dentro da terapia, uma hierarquia, né? Hierarquia. E a gente vai começando de pouquinho. Porque não posso te colocar no maior desafio. Você tem que ir criando esses lastros de autoconfiança, né? Então, se expor, gente. Se expor a situações é importante, onde você tem medo de fracassar. E quais ferramentas práticas, assim, você indica para quem trava por medo de errar? Por medo de errar? Olha, uma das coisas que é importante, você conhecer o que você está querendo fazer. Você entender. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo bem comum. Eu vou entrar para um cargo de liderança. Certo? Então, assim, eu sempre falo, gente, quando você entrar para o cargo de liderança, se prepare, porque vão falar mal de você. Sempre. Sempre, porque assim, você pode ser um bom gestor, um bom líder, mas sempre tem alguém, né? E aí, às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, às vezes você vai tomar uma decisão errada, às vezes você vai tomar uma decisão precipitada. Então, assim, alguém vai falar alguma coisa. Mas o que é importante? Você estudar o que é ser líder nessa empresa, o que tá vindo no pacote, tem alguém que pode me auxiliar? Porque a gente minimiza muito os nossos erros, gente, quando a gente entende como funcionam as coisas e quando a gente também tem alguém para nos orientar. Né? Muitas vezes, ai meu Deus, eu vou pegar um serviço X. Pega alguém que já passou por isso, pega alguém que sabe fazer para te orientar. Todos nós, né? Antes da gente se tornar profissionais formados, a gente teve professores, orientadores, até a gente assumir a nossa responsabilidade. E mesmo assim, a gente sempre está em contato com pessoas que estão nos ajudando, né? Por exemplo, dentro da psicologia, quando a gente pega um caso que a gente não sabe lidar muito bem, a gente recorre à supervisão, que é uma pessoa que tem muito mais conhecimento que a gente e nos orienta. Então, assim, você ter pessoas dentro da sua formação, dentro do ambiente que te ajuda com conselhos, com ferramentas, é muito importante. E entender também que o que é um erro? É quando você não soube lidar com a situação? O que envolveu você não lidar com a situação? Porque senão a gente cai naquilo lá, né? Porque eu sou burro, eu sou inútil, eu não sei, tudo dá errado pra mim, eu não sei fazer nada, eu não presto. E não é verdade. Então, quando a gente entende quando as coisas funcionam, a gente entende que não é sobre a gente ter dado errado, né? Mas são fatores ali que ocorreram que, vamos dizer assim, que contribuíram para não dar no resultado que a gente queria. Verdade, né? Nossa, é muito bom isso, é muito boa essas suas explicações, são muito boas, né? Que bom. Porque a gente tem que ir fazendo isso que você falou mesmo, ir gradualmente e escalando degrau por degrau e entendendo aquilo que você vai fazer. Quanto mais informação você tiver sobre aquilo que você vai fazer, mais fácil fica. Porque às vezes você vai fazer uma coisa que você não tem tanto conhecimento, falar sobre algo que você não tem, vai ficar complicado mesmo. Aí você não vai ter argumentos, você não vai ter palavras, você não vai ter sinônimos, às vezes, né, para você falar determinadas coisas. Mas se você se prepara para aquilo, seja a área que for, qualquer área da vida, né? Sim. Então, você vai devagarinho, você vai se preparando para aquilo e vai conseguindo alcançar. E a gente tem que combater é isso que você falou mesmo, né? A gente mesmo. Sim. O diálogo com a gente é muito importante para você entender aquilo. Né? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando que eu sou assim? Mas eu não sou assim, mas eu sou bom em outra coisa. Eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Aí tem aquela parte ruim, né? Sim. Não, você não consegue. Eu não consigo. Consigo, é seu crítico interno. Então. Mas é uma luta com a gente mesmo. Você pode até fazer uma listinha das coisas que você é boa, de todas as suas conquistas até aqui. Porque nesses momentos... é importantíssimo, né? É um memorial. Porque todas as vezes que vier esse sentimento, esses
pensamentos, você para, pega o seu caderninho, lê aquilo não é verdade. Porque você vai trazer novamente essas emoções e fala assim, não, eu fui capaz disso. Então, calma, é só uma fase, vai passar. E, essa, gente, é fases. A gente não vive isso para sempre. Não, a mesma coisa a vida inteira. São Exatamente, fases. São fases. Então, assim, constrói uma listinha das coisas que você conquistou. Constrói uma listinha das suas qualidades, das suas habilidades. Para você, nesses momentos que a gente cai, nesse momento mais depressivo, assim, né? Dependendo da situação que tá nos abatendo ali, a gente lembrar de quem a gente é, do que a gente é capaz, né? E também, se você não conseguir construir, porque existem pessoas que têm dificuldade de reconhecer, peça para as pessoas mais próximas de você falar o que elas veem de bom de você, quais as habilidades. Sempre que eu faço esse exercício, os pacientes eles ficam muito surpresos, porque eles, nossa, mas eu não sabia que eu passava essa imagem, eu não me vejo assim. E a gente acaba discutindo assim, por que você não se vê assim e tal? E a gente vai entendendo ali, mas as pessoas estão vendo, você está transparecendo isso daí para as pessoas, né? É verdade. Então, assim, né? é muito importante você acreditar em si, né? Eu sempre trago esse exemplo que pode o mundo inteiro ficar te aplaudindo, falando que acredita em você. Mas se você não acredita em você, você vai até um determinado momento, porque ninguém vai parar a vida para ficar o tempo todo te incentivando. É verdade. A gente mesmo que tem que ter esse combustível na gente. Né? Essa automotivação, literalmente. Agora, quando você acredita em você e as pessoas não acreditam tanto, mas você acredita, você deslancha. Você verdade. alcança. Porque a gente precisa da gente. É verdade. Né? A gente precisa acreditar na gente. Tem uma frase que eu tenho usado muito nos atendimentos, que é todos têm capacidades, mas são poucos, porém, né, são poucos que acreditam na sua capacidade. Porque o fato não é a questão da capacidade, mas é você acreditar em si próprio. Que entra a nossa autoestima. O que eu acredito de mim? Eu tenho mais percepções negativas ou mais percepções positivas? Porque as percepções negativas, que é o que falta, eu posso melhorar elas. Acreditem, todas as habilidades a gente consegue aprender. Tem pessoas que têm mais facilidade, ok, mas isso não me impede também de aprender e conseguir ser boa. É verdade. Então, assim, quantas vezes... eu sou muito, assim, boa dentro do que eu era... Porque eu me dediquei e me expus, né? Tanto que eu sempre falo, calma, você vai aprender mais, é normal. Até eu sempre falo assim, gente, pessoas, por exemplo, que dá palestra. Elas às vezes deslizam numa palavra, às vezes erram uma palavrinha no slide. E aí a gente julga, fala, nossa, que pessoa burra. Nossa, a gente não julga, não é? Claro a gente releva. Agora, se a gente, meu Deus, eu falei uma palavra errada, eu falei um termo errado. Aí não consegue nem desenvolver o raciocínio depois, porque você fica presa naquilo, Você fica presa, fica ansiosa, esquece tudo. Passa esse nervosismo, porque você acha que as pessoas estão te julgando assim. Entende? Então, é muito sobre você acreditar que você é capaz. A gente com a gente mesmo, né? Sim. É isso aí. E você tem uma reflexão final, assim, para falar para o pessoal que está assistindo a gente, de como tentar fazer para dominar esse medo, como deve fazer para ir superando isso? Porque não é uma coisa fácil também, né? Não. É uma coisa devagar, mas assim, existe um caminho. Sim. É uma construção. Então, gente... Não é porque vocês tiveram insights, aprenderam algumas estratégias que vocês vão ser outra pessoa agora. É uma exposição a novos pensamentos. Por exemplo, eu quero trazer aqui a reflexão. Nesses momentos que vocês se sentirem mais depreciativos, que vocês estão com uma autocrítica muito ativada ali, estão falando muito mal de vocês, pensa assim, eu falaria com uma amiga assim, ou com uma pessoa que eu amo? Pensa aí numa pessoa que você ama, numa amiga, numa pessoa, né, que você gosta muito. Se ela me falasse que ela tá passando por essa dificuldade, eu falaria que ela é burra, que é porque ela fez isso, e é por isso que ela tá passando por isso, que ela merece, porque ela é imprestável. Eu falaria dessa forma, que ela é um fracasso, que ela não serve pra nada. Eu traria essas palavras pra ela? Eu espero que você esteja falando que não. Então, porque senão não é uma boa amiga, né? Mas assim, provavelmente você falaria que não, porque você teria compaixão dela e teria palavras mais amáveis, compassivas. Não, calma, né? Acontece, não é culpa sua, né? Você da próxima vez vai ser melhor. Então, você vai trazer palavras ali que acalmem e traga esperança. Esse diálogo, se você consegue desempenhar essa habilidade ali de escrever, de parar e pensar,
essas palavras que você usou, que você falaria com a sua amiga, são as palavras que você deve falar com você. Calma, Bárbara, olha, hoje não deu certo, mas amanhã você vai se esforçar, né? Ainda tem tempo para você alcançar de novo, tá tudo bem, você não é um fracasso, só foi uma coisa que deu errado, vai passar. Então, assim, você tem que falar sozinha mesmo, não tem problema não. Isso mesmo. Né? Vai pra frente do espelho, fala assim consigo mesmo e vai se acalmando, porque você precisa ser a sua amiga no seu processo. Se você se autocritica, você se torna a sua inimiga. Você, fica se chicoteando ali. E eu falo, você não precisa nem de inimiga, porque você já é a sua própria. E você dorme consigo 24 horas. Então, assim, e a sua mente fica muito pesada. Isso vai minando, literalmente, até a sua percepção de si mesmo mais positiva e uma dificuldade de construir uma boa autoestima. Então, assim, da mesma forma que eu falaria com uma amiga, eu também vou falar comigo. Por quê? Eu amo essa minha amiga. Eu acho ela muito importante. Então, é assim que eu tenho que me ver. Como alguém importante e que eu preciso também desempenhar o amor próprio. Me amar. Então, Bárbara, esse tema é muito legal. Tem muitos outros temas também pra gente ir levando adiante. E o próximo tema é uma coisa que todo mundo quer saber, o porquê. Por que isso acontece? Isso acontece desde que o mundo é mundo e a gente quer entender. E a Bárbara depois vai contar pra gente, né? A inveja. O porquê que as pessoas têm inveja das pessoas. O porquê que existe a inveja. O que falta nas pessoas, né? Que tem esse problema. Trazendo esse sentimento, sentimento. E dos sentimentos geram ações. Sim. Então, é o nosso próximo tema. Então, você fica com a gente. Bárbara, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Vamos continuar esse nosso bate-papo. Se você quiser deixar seu contato, suas redes, fica à vontade. Obrigada. Eu que agradeço por estar novamente aqui com vocês. Bom, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e também o meu WhatsApp. Se você quiser entrar em contato ali comigo, pode entrar pelo WhatsApp, viu? Vai ser um prazer falar ali com você também. É isso aí. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada para você que ficou com a gente. Então, no próximo episódio, tenha inveja para a gente conversar. Beijo grande para você. Tchau.